Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Hilton, de Biologia, e hoje vamos falar de um tema aqui, ó, o exame de hemoglobina glicada, né? É um exame que os médicos pedem muito para os pacientes para determinar a ocorrência de diabetes, né? E às vezes as pessoas não entendem bem, né, por que esse exame, por que o médico insiste tanto nesse exame, sendo que, na verdade, realmente esse é o melhor exame para determinar se a pessoa está com quadro de diabetes ou não. É o melhor exame para medir glicemia ao longo do tempo. Mas vamos lá, ó. Hemoglobina glicada. Glicada, por quê? Se refere a hemoglobina, hemoglobina são moléculas que ficam no interior das hemácias, os glóbulos vermelhos. Tá vendo aqui, ó? Hemácia é o glóbulo vermelho, as células vermelhas do seu sangue, né? Na verdade, elas são vermelhas porque no interior das suas hemácias existem moléculas de hemoglobina. Essas que estão aqui, o que eu fiz como uma cruzinha em laranja, na verdade, para representar as moléculas de hemoglobina, uma proteína que se liga ao oxigênio e ao CO2, mas principalmente ao oxigênio, para transportar esses gases, tá? Então, a hemoglobina glicada é a hemoglobina ligada, associada à glicose, né? E o exame de hemoglobina glicada é muito bom, é melhor que, por exemplo, o de glicemia em jejum, porque ele detecta a concentração média de glicose na corrente sanguínea em longos períodos de tempo, né? Longos períodos de tempo, entre 90 até 120 dias é o ideal, né? Porque as hemácias têm em média 90 a 120 dias de vida, né? Elas vão sendo trocadas ao longo do tempo, não todas simultaneamente, claro, né? Mas a gente tem uma média de vida das hemácias em torno de 120 dias. Eu vou te explicar por que o exame de hemoglobina glicada é melhor do que aquele exame de glicemia normal em jejum, né? O que acontece é o seguinte: exame de glicemia em jejum. O que ele mede? Sabe, aquele exame que eles pedem para você ficar em jejum 8 horas, pelo menos 8 horas, para fazer o exame para ver o nível de glicose na corrente sanguínea. Só que nesse exame normal de glicemia em jejum, o que eles vão medir? Eles vão medir, após 8 horas em jejum, se há moléculas da glicose, o açúcar, que eu vou fazer como pontinhos brancos aqui, ó, no seu sangue. Só que eles medem a concentração de glicose do açúcar que está no plasma, na parte líquida do seu sangue. Concentração de glicose na parte líquida do sangue. Já o exame de hemoglobina glicada, o que ele vai medir? Seguinte, se ao longo do dia ou ao longo do tempo você tiver vários picos de glicose e você não tem quantidades normais da insulina, que é o hormônio que controla o nível de glicose no sangue, você vai ter picos muito altos e por longos períodos. A hemoglobina, lembra, que é a proteína, é uma molécula que fica dentro das suas hemácias, ela começa a se ligar com glicose também. Então ela vai sofrendo um processo que a gente chama de glicosilação. Ela vai ficando glicada, por isso hemoglobina glicada. Você está vendo? Ó? Eu estou fazendo aqui, ó, moléculas de hemoglobina glicadas. Não todas necessariamente, mas como eu fiz algumas poucas, né? Essas que estão com branquinho, o branquinho é a glicose. Glicose é o açúcar que não pode ficar em excesso por longos períodos na corrente sanguínea, né? Então você está vendo que você, além do açúcar na corrente sanguínea, tem açúcar aqui também nas moléculas de hemoglobina. Agora, se você ficou em jejum por 8 horas para fazer esse exame aqui, o que vai acontecer com estas moléculas de hemoglobina? Depois de 8 horas em jejum, elas vão sumindo, elas vão saindo da corrente sanguínea, elas vão desaparecendo, tá vendo? Ó, eu estou apagando elas aqui, mas elas vão saindo da sua corrente sanguínea. E aí você fez o exame lá, deu abaixo de 100. O cara vai falar, tá legal, é o ideal, a referência é abaixo de 100 depois de 8 horas. Só que não está medindo se tem hemoglobina glicada. De repente tá zerado lá fora, mas você tem várias moléculas de hemoglobina com glicose aqui. Agora esse exame aqui não, né? Esse exame, mesmo que
depois de 8 horas em jejum, diminuiu a glicose na parte líquida, no plasma do seu sangue, o exame de hemoglobina glicada vai falar, ele vai te dedurar, ele vai falar, ah, você ficou em jejum, você tem feito jejum na última semana, né? Porque você sabe que vai passar no médico e não quer que ele detecte o seu diabetes, você quer continuar com a dieta consumindo açúcar. Não, esse aqui é o dedo duro. Esse exame vai dizer, ó, tem hemoglobina glicada aqui. Essa pessoa teve picos de glicose ao longo desses últimos 90, 120 dias. Que na verdade é o melhor exame para a sua saúde, né? Porque assim o médico vai poder detectar e, se for o caso, né, prescrever dieta ou até medicamentos específicos, tá? Então, na verdade, hemoglobina glicada é isso. Hemoglobina é a proteína que fica dentro das hemácias que se ligou à glicose e que tem um efeito cumulativo, né? Então, esse exame deveria passar a ser o exame padrão, né, para se determinar se o indivíduo tem um quadro de diabetes ou pré-diabetes. Falou? Valeu, um abraço, até a próxima.